Todos se encontraram? Amém? Diz assim, o versículo de número 35: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por esta noite, Pai, pelos louvores, pelas canções, pelas ministrações que recebemos, ó Pai. Tu já tens falado, Senhor, de maneira única nesta noite, Pai. Que o Senhor continue a ministrar sobre as nossas vidas, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar neste momento. Glória a Deus. Eu tenho a convicção, eu tenho a certeza nesta noite que Deus tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Deus tem algo para a tua vida hoje. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a minha história a partir de hoje. Aleluia. Que você possa perceber o que Deus tem a falar com você nesta noite. Esse versículo, estando ele ainda falando, esse versículo do número 35, ele é uma continuação de um assunto que estava sendo tratado no versículo de número 22. E para que você entenda, eu vou ler o versículo de número 22, o número 23, diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Esse principal, ele vê Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. E diz assim o versículo de número 23: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia e viva. E o versículo 24 diz: e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. A partir do versículo de número 26, acontece uma outra situação. E passa um tempo em que aquele homem chega até os pés de Jesus, em que aquele homem vai ao encontro de Jesus. E agora chega o versículo de número 35. Estando ele ainda falando, quem estava falando? Jesus. Estando ele ainda falando. Essa palavra ainda é o advérbio de tempo. E é interessante porque quando eu fui olhar essa palavra ainda, ela traz algumas informações. É neste tempo, ou nesse tempo, ou nessa ocasião. O que está dizendo é que ele estava falando ainda. Jesus estava falando ainda. Aleluia, glória a Deus. Não é diferente, não é diferente. Alguém tem dúvida de que Jesus ainda está falando? Jesus ainda está falando. E aí o texto que nós lemos assim: chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Olha o que está acontecendo aqui nesse texto. Ele chega até Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele tem uma atitude de fé e se encontra com Jesus, ele recebe uma palavra de Jesus e passa por um tempo. Não é diferente da minha vida e da tua vida hoje. Quem era você quando você chegou até Jesus? Uma atitude de fé. Certamente você vai ver no versículo anterior, no capítulo anterior, que o nome de Jesus ele era divulgado porque ele fazia maravilhas. Ele
para resolver o problema. Mas acontece que há uma caminhada, há uma trajetória. E quando eu olho esse texto, eu fico olhando a atitude desse homem, o que estava acontecendo na vida desse homem, exatamente o que está acontecendo na minha vida e na tua vida. Porque um dia nós recebemos essa palavra, um dia nós tivemos uma atitude de fé, de coragem, e nos aproximamos dele, e nos encontramos com ele. Aleluia! Mas há uma caminhada. E a nossa caminhada deve estar sempre relacionada com a fé. Há momentos que vamos imaginar que não é possível, que nós não vamos conseguir, nós não vamos alcançar aquilo que desejamos. E esse texto ele começa falando exatamente isso. A tua filha está morta. Há um ponto final. E esse texto, quando ele diz chegaram alguns do principal da sinagoga, eu fico pensando que esses alguns aqui do texto, infelizmente, são muitos. São muitos. E faz uma comparação de Jairo com alguns, é a nossa vida com o mundo. É esse conflito que nós temos vivido todos os dias ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, da nossa busca, de alcançar as promessas de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida. Há uma promessa de Deus para a tua vida, há um projeto de Deus para a tua vida. Deus tem separado algo especial para a tua vida, mas há um conflito, há alguns tentando nos parar, há alguns tentando esmorecer a nossa fé, dizer que não é possível, não há solução. Esse homem estava diante do Senhor, diante de um Deus poderoso que ainda estava falando. Mas existia alguns dizendo para ele: a tua filha está morta. E você? E a sua vida hoje? Os seus projetos hoje? Como você está diante daquilo que Deus prometeu um dia na tua vida? Como está? E aí vem duas palavras que eu posso utilizar como título dessa mensagem, que é: nós temos vivido pela razão ou pela revelação? Razão, modo de pensar próprio do homem, faculdade de raciocínio ou de estabelecer conceitos e preposições de modo discursivo, segundo as regras lógicas do raciocínio. Revelação, o que quer dizer revelação? Inspiração divina para se conhecerem certas coisas, ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que estes envolvem, sobretudo através da palavra. O homem agora está diante de duas opções. Deus ainda está falando, mas alguns também estão falando. Deus já tinha falado para aquele homem: eu vou contigo. Ele já tinha
figura, esse texto, essa história, ela é parecida com a minha vida e com a tua vida hoje. Iniciamos uma caminhada, iniciamos uma trajetória. Deus está dizendo para mim e para você: é possível. É possível. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho novidades de vida para você. Mas o que nós fazemos? Como nós estamos vivendo? Através da razão ou da revelação de Deus? Aí, irmãos, eu fui buscar alguns textos. Eu fui buscar algumas referências. E aí, nós precisamos hoje estarmos atentos à voz de Deus, porque Ele está falando. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Versículo 17: mas